Pessoas renegadas da sociedade são enviadas para Marte para dar fim a baratas mutantes que evoluíram em solo marciano. Neste vídeo, irei tentar chegar nas melhores decisões que os personagens poderiam ter tomado e também ressaltar quais as piores decisões que eles tomaram. Mas antes disso, deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho, que assim você fica por dentro dos lançamentos do canal. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que vão estar na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Devido à superpopulação, a humanidade no século XXI decidiu iniciar uma missão de colonização em Marte. Para tanto, os cientistas enviaram musgos ao planeta vermelho e também baratas que deveriam espalhar o musgo. E além disso, outras ações foram exercidas para tornar a superfície marciana habitável. E assim, 500 anos depois, isso deu certo. O problema é que as baratas haviam se desenvolvido além do controle, o que criou um problema para a humanidade que planejava colonizar o planeta vermelho. É por isso que o governo japonês decide enviar um grupo de pessoas para exterminar as baratas marcianas. E parece que os requisitos para ser enviado para essa missão é ser um delinquente e ter um corte de cabelo esquisito. Na verdade, o governo precisava de pessoas que não tivessem uma conduta moral muito exigente, pessoas que fizessem o que fosse preciso. Por isso que dentro do grupo vemos indivíduos que cometeram crimes ou sem nenhuma perspectiva na vida. O Shokichi e a Nanao poderiam ser sentenciados a vários anos de prisão ou até mesmo a morte, e para eles foi oferecido essa oportunidade de ir nessa missão. Assim a ficha deles ficaria limpa e também ganhariam uma ótima recompensa financeira. É bom entender que todos os indivíduos que foram recrutados estavam mais ou menos nesse tipo de situação e por isso decidiram participar do projeto. Não vou falar de todos os personagens porque são muitos, mas conforme for pertinente eu falo sobre um ou outro. Ok, o time está formado e a missão é iniciada. Logo ao chegar em Marte, a nave dele, chamada Bug Steel, espalha uma solução pesticida no solo do planeta vermelho. Logo após isso, o grupo saiu em solo marciano para ver se ainda havia baratas por lá. E eles acham, só que são umas baratas bodybuilders, meu irmão. Numa mão uma clave e na outra um whey protein. O que é engraçado, porque se eu vejo uma barata da Smart Fit dessa, eu corro na hora, mas os caras só ficam lá olhando elas. As baratas marombeiras são extremamente fortes e rápidas, tanto é que ao avistá-las, alguns membros do grupo são imediatamente mortos. Por exemplo, uma moça chamada Moriki. E a Nanao, que era a namorada do protagonista. Aí eu te pergunto, por que a barata matou a namorada do Shokichi e ele não? Já estava ali, sabe? O famoso poder de protagonista, né? Após terem o primeiro contato com as baratas, os sobreviventes voltam para a nave. E aí lhes é explicado que aquelas são as baratas que eles têm que combater, porque a galera tava meio sem saber direito o que iriam fazer. Eles achavam que a tarefa que iriam desempenhar seria matar baratinhas. Para os tripulantes da missão, as armas que eles usariam seriam chinelos e raio de mata-baratas. Mas não era nada disso, teriam que lutar contra as baratas marombeiras. O único jeito de vencê-las é acabar com toda a batata doce e frango de Marte. Sacanagem. Mas isso abre margem para uma pergunta extremamente pertinente. Porque assim, a ideia desse filme é que as baratas normais que tinham sido enviadas para Marte há 500 anos sofreram os efeitos da radiação e evoluíram até o ponto de se tornar bípedes, musculosas, etc. Mas elas conseguiram sobreviver e ficaram gigantes como? Eu não vi nenhum Walmart pelas redondezas. Então as baratas se alimentam de quê? Eu pesquisei na internet o que baratas comem. Basicamente, baratas comem de tudo, mas gostam especialmente de doces, alimentos gordurosos e de origem animal. E elas vivem até uma semana sem água e um mês sem comer. Extrapolando isso, como a gente vê as criaturas sendo muito fortes e rápidas, é de se imaginar que elas tenham que comer muito para sustentar esse físico, especialmente proteína. Só que Marte só tem pedra e musgo, irmão. Isso é só para você notar o quanto esse filme tá de sacanagem e não tá nem aí pra lógica. A missão aqui também é um desastre, porque os caras enviaram uma galera pro solo de Marte sem dizer pra eles o pequeno detalhe de que encontrariam um monte de baratas gigantes. Fora que não se deram ao trabalho de dar armas pra eles, nem treiná-los em absolutamente nada. Depois que morre uma galera, aí o responsável diz: ah, é mesmo, eu esqueci de dizer umas coisas. As baratas lá fora são gigantes, meio que não dá pra matar elas só pisando, galera.
E também, quando vocês concordaram em participar da missão, foi injetado o DNA de insetos em cada um de vocês. Ciência pura, guys. Todos ganham um soro que deveriam injetar neles mesmos. Essa solução despertava o DNA de inseto, o que dava poderes aos participantes da missão. Com essas habilidades sobre-humanas, eles deveriam enfrentar as baratas marcianas, o que seria uma coisa muito legal de dizer para eles antes deles terem ido lá fora. Enquanto isso, lá fora aparece uma barata solitária, e aí apenas um dos tripulantes vai enfrentá-la. Ele usa o soro especial e então o corpo dele passa por uma metamorfose. Os dois lutam, só que a barata derrota o humano e depois vai até a nave. Os que estavam dentro da nave pensavam estar seguros lá dentro, mas a criatura consegue quebrar o vidro da Bug Steel e entra lá dentro para meter a porrada nos outros humanos. Dessa vez o capitão injeta o seu soro, então ele se transforma e mete a porrada na barata e a mata. Só que isso tem pouco efeito, porque aparecem milhares desses insetos que estão indo rumo à nave Bug Steel. O plano dos humanos muda, eles decidem voltar para a Terra, só que a nave dá um problema. Para resolvê-lo, eles precisam ir até uma outra nave chamada Bugs One. Essa é uma nave terrestre que tinha sido deixada em Marte 10 anos antes. E ela tinha os componentes necessários para consertar a Bug Steel. Assim todos, menos o capitão da missão e um cara chamado Ichiro Hiruma, que será importante para a história depois, ficam na nave para combater as baratas. O resto vai até a Bug Steel num veículo. E um cara chamado Tezuko se transforma e o poder dele é lançar uma rajada de fogo pela boca. E aí ele fica na parte de trás do veículo, assim ele dá propulsão para o carro e mata vários inimigos pelo caminho. Só isso já é uma coisa estranha de se descrever, mas fica mais esquisito porque no meio do caminho eles dão de frente com um tsunami de baratas. Como e por que, velho? Eles passam por uma onda de baratas e ela atinge mais o Tezuka, porque ele estava vulnerável, afinal ele estava lá fora. E quando chega a segunda onda desse tsunami de baratas, duas moças da equipe vão proteger o Tezuka, já que ele era uma peça importante para fazer o grupo chegar na Bugs One. Elas tinham poderes de besouro. Uma delas tinha um poder de ter um corpo extremamente resistente e a outra tinha poder de se camuflar. Teoricamente, essas habilidades ajudariam a impedir que a onda de baratas atingisse o Tezuka. Sabe o que eu acho incrível? Os caras não têm nenhuma arma tecnológica, porque isso ajudaria bastante na missão deles. Mas não vemos isso, só vemos eles lutarem no corpo a corpo contra as criaturas. Brother, as baratas usam clavas. A forma mais eficiente de derrotá-las seria com armas de fogo, ainda mais porque elas são muito fortes fisicamente, não é bom ir pra luta logo de cara. Dá pra ver em certos momentos que há armas de fogo avançadas, então acho que a galera só foi burro bastante para esquecer de usá-las mesmo. Quase todo o grupo conseguiu chegar na Bugs One. Eu digo quase porque o Tezuka e essas duas moças morreram. 3 decidem entrar na nave, enquanto esses 2 que se denominavam membros da Yakuza ficam ali fora e são mortos a tiros. Pelas baratas inclusive, o que nos mostra que elas estavam mais sofisticadas ao ponto de usarem armas de fogo. Agora sobraram apenas 3 personagens que valem a pena falar mais sobre. O Shokichi eu já mencionei, acho que vale a pena acrescentar que ele recebeu o DNA de Vespa, o que o torna um dos mais poderosos entre todos. Até porque ele é o protagonista, então tinha que ser, né? O outro é o Jin, ele é um boxeador ou algo do tipo e recebeu o DNA do gafanhoto do deserto. Ele tem chutes poderosos e consegue dar enormes saltos. Por fim tem a Tenente Obari, ela recebeu o DNA do louva-a-Deus gigante asiático. Ela possui a habilidade de ter seus membros em forma de foice, o que a ajuda a exterminar seus inimigos. Os 3 vão para a porrada contra as baratas, só no corpo a corpo. Eles conseguem vencê-las sem grandes dificuldades. Neste momento descobrimos um monte de reviravoltas. Parte da missão era destinada a pegar um ovo de barata que deveria ser levado à Terra, porque o governo japonês esperava usar um exército de baratas mutantes e assim estabelecer sua hegemonia como a nação mais poderosa entre todas. E aí entra aquela mulher que pensamos ter morrido antes, chamada Moriko. Ela não morreu porque o poder dela era controlar as baratas, então ela conseguiu se salvar naquela ocasião. Moriko e Hiruma e outros mais estavam desde o começo fazendo uma missão por baixo dos panos, a missão de pegar aquele ovo das baratas. E como eu disse, o grande problema dessa missão é que ela é extremamente desorganizada.
porque parte do que motivou os realizadores a escolherem pessoas postas à margem da sociedade seria a flexibilidade delas em fazer coisas que cientistas não fariam. Só que o Shokiji, por exemplo, é o típico mocinho que faz só o que é certo e fica puto com os caras que organizaram a missão. Então, os realizadores da missão realmente não pesquisaram em nada que iriam pôr para desempenhar as tarefas em Marte. Fora que aqui vemos aquela mesma parada que vimos no Arm of the Dead, que é os caras darem uma missão e depois revelar que tinha uma submissão secreta. Mas amigo, fala tudo de uma vez. A Moriki tem a ajuda do Hiruma, como eu disse, e o Hiruma tinha o poder de um mosquito que era praticamente imortal. E aí o superpoder do Hiruma é que toda vez que ele está quase morrendo, ele entra em um estado de hibernação, por assim dizer. Para trazê-lo de volta só precisavam jogar água nele. Hiruma queria ajudar sua família, que é muito pobre, e por isso faz tudo o que os realizadores da missão lhe pedem. Inclusive, ele que fez parecer que a nave Bugs 2 não estava funcionando, visando assim fazer parte da equipe e ir para Bugs 1, de modo que permitisse a Moriki pegar o ovo da barata. Então, no final das contas, a nave Bugs 2 estava funcionando perfeitamente. E como o Shokiji e seus amigos ficaram irritados quando descobriram toda a verdade e inclusive ameaçaram acabar com os líderes da missão quando voltarem à Terra, acaba que eles são deixados para trás. Xingar os caras que te dão carona não é uma boa ideia, quem diria, não é? A Bugs 2 zarpa, deixando Shokiji e os outros em solo marciano. Apenas Moriki e Hiruma estavam na nave que agora se dirigia à Terra, levando a carga que o governo japonês tanto almejava. Só que a Bugs 2 não chega à Terra de fato, porque antes que eles pudessem deixar o planeta vermelho, o ovo que eles pegaram começa a eclodir e de dentro dele saem duas baratas já musculosas, prontas para meter a porrada em todo mundo. E elas são mais evoluídas que as outras baratas, porque como a Moriki usou seu poder para controlar outras baratas e fazê-las acasalar para pegar esse ovo, o que aconteceu foi que as baratas que nasceram ficaram imunes ao controle de Moriki e além disso tinham mais inteligência que os outros membros da espécie. Isso era péssimo para a missão, porque essas baratas superpoderosas eram incontroláveis. Os caras pegam um ovo e falam, vamos levar ele para a Terra, mas nem sabem quanto tempo demora para o ovo eclodir. Se existe uma missão feita num foda-se total maior que essa, eu desconheço. Moriki é morta e quanto ao Hiruma, ele apenas entra naquele estado de hibernação, de novo. Além disso, as baratas demonstram ter uma capacidade vocal inigualável e gritam de dentro da nave para as outras baratas que estavam na superfície marciana. O chamado delas faz com que todas as outras baratas vão até a Bugs 2 para impedir que a nave cumpra sua viagem até a Terra. Assim a nave cai na superfície de Marte. Shokiji, Jin e a Tenente Obara vão até onde a Bugs 2 caiu e começam a lutar contra as milhares de baratas. Vencê-las não era tão difícil, mas aquelas baratas mais evoluídas eram o grande problema, porque elas eram mais fortes, mais rápidas e ainda comandavam todas as outras. É como se aquelas duas baratas fossem as alfas da espécie. E para derrotá-las, eles se veem obrigados a usar uma maior dose do soro especial. O problema é que se usassem demais aquela solução, seus corpos entrariam em colapso, o que os levaria à morte. Isso porque o DNA de inseto iria sobrepujar o DNA humano e assim não haveria como voltar a ser humano e enfim, seria insustentável. O Jin mesmo acaba usando muitas doses do soro. A Tenente Obara é morta e quando tudo parecia perdido, Nanao aparece. Ela que pensamos está morta não estava, não exatamente. O DNA de inseto que foi inserido nela era o de uma mariposa e ela passou voando sobre o campo de batalha espalhando a poeira que exalava de suas asas. E se alguém ateasse fogo naquela poeira, isso geraria uma enorme explosão. Dada aquela quantidade de poeira, isso geraria uma reação em cadeia que destruiria todas as baratas de uma vez só. E mais uma vez eu venho apontar a falta de organização dessa missão. Se todos os tripulantes tivessem sido instruídos quanto aos seus poderes e tivessem treinado para se adaptar a eles, a partir disso eles poderiam bolar uma estratégia funcional para acabar com todas as baratas sem ter que morrer tanta gente. Essa habilidade da Nanao, por exemplo, viria super a calhar. Seria fácil derrotar os aglomerados de baratas se ela continuamente espalhasse aquela poeira em cima delas e então depois alguém só desse um tiro para fazer a parada pegar fogo. Por fim, com aquelas explosões, vemos que Jin, que já tinha virado um inseto por completo devido às altas doses de soro que ele tomou, morreu. Shokiji tinha voltado à sua forma humana, mas algumas baratas remanescentes ainda insistiam em lutar, inclusive a barata alfa. Shokiji, no entanto, consegue derrotá-la, mas não a mata. Ele mostra misericórdia. Quando ele volta à nave, encontra Himura,
Antes o Himura tinha entrado em um estado de hibernação, por isso não foi morto como a Moriki. Aí depois caiu água acidentalmente nele e então ele voltou à vida. Ciente da traição de Himura, Shokiji se revolta contra ele, mas Himura atira numa barata que se aproximava sorrateiramente para atacar Shokiji, mostrando que suas intenções no fim das contas eram boas. E assim os dois últimos sobreviventes, Shokiji e Himura, voltam para a Terra. Eu resumiria esse filme assim. Para eles terem tido sucesso nessa missão, os tripulantes só precisavam ter tido alguma espécie de treinamento, onde aprenderiam estratégias de combate, além de saber mais sobre seus poderes e como usá-los. E seria bom ganhar umas armas de fogo super tecnológicas também. Essas pequenas coisas que os figurões que comandavam esse projeto e nele gastaram milhões não tiveram a pachorra de pensar e implementar nessa missão. Bom, por esse vídeo é isso, a gente se vê no próximo e tchau!